Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é Eduardo e hoje nós vamos falar de um console que marcou a quinta geração de consoles, que para a época trouxe gráficos inovadores, um controle totalmente inesperado para a época, jogos que inovaram e são verdadeiros clássicos absolutos. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Nintendo 64. Se você quer saber mais a respeito desse console, então vem comigo que vai ser um vídeo maravilhoso. O Nintendo 64 foi um console da quinta geração de consoles. Foi um console que chegou com a proposta de mudar tudo que a gente já conhecia. Porque antes dele, o Super Nintendo chegou com uma proposta de trazer um console de família que todo mundo pudesse jogar, com jogos dos mais variados. Tinha futebol, RPG, ação, aventura. E o Nintendo 64 pegou essa ideia e quis levar para um outro patamar com gráficos poligonais. O Nintendo 64 foi lançado em junho de 1996 no Japão e ele é um console da quinta geração junto com outros consoles de outras fabricantes. A quinta geração de consoles ficou conhecida com os seguintes videogames. Temos o PlayStation 1, o Nintendo 64, o Atari Jaguar, o 3DO e o Sega Saturn. Essa quinta geração de consoles foi marcado pelos chips de processamento de 32 bits. E no caso do Nintendo 64, ele possuía um chip de 64 bits para processamento dos gráficos, do áudio. Não é à toa que a Nintendo colocou o Nintendo 64 por conta dessa arquitetura do processador. No seu lançamento, o Nintendo 64 contava somente com 3 jogos. O primeiro deles era o Super Mario 64, o segundo era o Pilot Wings 64 e o terceiro é um nome meio engraçado que é Saikyo Habu Shogi. Se eu tiver errado, não precisa me criticar não. O Nintendo 64 foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil em dia 29 de setembro de 1996. Em ambos os países só tinha esses dois games disponíveis para ser comprado, que no caso era o Super Mario 64 e o Pilot Wings 64. No caso, se você comprasse o console, você só tinha direito a esses dois jogos. No Brasil, o que aconteceu? O console já vinha com o Super Mario 64. Uma diferença assim, para quem conhece o game, avassaladora, porque é um baita jogo. O Nintendo 64 foi o último console doméstico a utilizar cartucho como sua mídia de games. E veio só a repetir isso depois, lá em meados de 2017, com o Nintendo Switch. Os games passados, os consoles passados, como o Nintendo Wii, Nintendo GameCube e até mesmo o Nintendo Wii U, a mídia do videogame, no caso, era o CD. Diferentemente do que é hoje, que no caso do Nintendo Switch é o cartucho. O Nintendo 64 foi publicado oficialmente no Brasil por uma empresa chamada Playtronic. E a partir de 1997, quem assumiu a venda do Nintendo 64 no Brasil foi a empresa Gradiente Eletrônicos, que assumiu a representação da Nintendo no país. O console foi anunciado em 1993 com o codinome Project Reality e em 1995 ele foi reapresentado com o nome Nintendo Ultra 64, que posteriormente acabou sendo reduzido somente para Nintendo 64. Em contrapartida, o Nintendo 64 tinha um software assim diferenciado, né, para a época, e isso tinha um preço. Qual que era esse preço? Os programadores falavam que era muito difícil programar os jogos para que todos os processadores funcionassem juntos, simultaneamente. Para quem conhece de processamento, sabe que o console ele tem vários processadores para processar os gráficos, áudio, e que era uma tarefa muito difícil para que os programadores conseguissem fazer games para essa nova plataforma. O Nintendo 64 ele fez um relativo sucesso no mercado japonês, vendendo cerca de 5,5 milhões de unidades no seu lançamento. O Sega Saturn acabou vendendo um pouco mais, 5,8 milhões de unidades. E o PlayStation 1, que é o líder console que mais vendeu da quinta geração,
teve o auge de 21 milhões de consoles vendidos somente no Japão. É realmente um console espetacular. Na América do Norte, o Nintendo 64 teve vendas que superou as 20 milhões de unidades vendidas, que garantiu para o Nintendo 64 um sólido segundo lugar, sendo que no caso o Sega Saturn ele foi bem rejeitado no mercado norte-americano, nem chegando a vender direito 2 milhões de unidades. E no caso, o campeão de vendas no mercado norte-americano foi o PlayStation 1, com inacreditáveis 40 milhões de unidades vendidas. Realmente um console espetacular. Em questão de vendas mundiais, o Nintendo 64 ele se consolidou como um console de segunda posição, vendendo cerca de 32 milhões de unidades no planeta inteiro e firmando ser um console de peso para a época. O Sega Saturn vendeu cerca de 8 milhões. A Sega já não estava indo muito bem nessa época, antes mesmo de entrar o Dreamcast. E o PlayStation 1, que é o considerado o melhor console da quinta geração, vendeu mais de 100 milhões de unidades ao redor do mundo. O Nintendo 64 ficou conhecido por ser o melhor console para oferecer uma experiência multiplayer na época. Para você ter noção, é o único videogame que você conseguia jogar com até 4 controles simultâneos no multiplayer. Um jogo que foi estrondoso para a época foi o multiplayer do GoldenEye 007 e o multiplayer do Smash Bros, onde você não precisava de acessório nenhum, somente um console e 4 controles, que para a época foi algo revolucionário, realmente uma das apostas certas assim que a Nintendo fez com o Nintendo 64. E também ele fez muito sucesso por dominar vários games, por exemplo os games de corrida, por exemplo games como São Francisco Rush, Extreme G, Super Mario Kart, títulos também de aventura em 3D como Super Mario 64, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, e também jogos de FPS como 007, Perfect Dark, Turok. Um ponto muito negativo para o Nintendo 64 na época é que pela falta de armazenamento do cartucho ele não conseguia oferecer gráficos em CGS. Por exemplo, o PlayStation 1 com o Final Fantasy VII conseguiu mostrar um universo assim gigantesco. Você acompanha o Cloud em várias batalhas, em vários momentos, e a cena em CGS conseguia aprofundar ainda mais a história. Conseguir te dar uma perspectiva totalmente diferenciada do conceito em si. Então às vezes muita da parte do gameplay você achava que era de um jeito, e quando chegava uma cena CGI você conseguia ter uma percepção assim total de como que funcionava aquele ecossistema, e que infelizmente no Nintendo 64 isso acabou passando batido. O Nintendo 64 utilizava um cartucho para armazenar os seus jogos, e esses cartuchos tinham uma certa limitação de dados. E o que aconteceu na época foi que as suas concorrentes utilizavam o CD-ROM, que era uma novidade para a época. Só que a Nintendo não queria seguir por esse segmento de mídias e tentar inovar com, no caso, os cartuchos. Pelo fato do cartucho ser mais duradouro, ter uma velocidade de leitura muito maior do que o CD para a época, só que ele pecava pela falta de memória. Então acontecia, ele não conseguia expandir seu universo por conta de um arquivo ser muito pequeno. Então os programadores eles tinham que se virar nos 30 para conseguir fazer um jogo grandioso com uma quantidade muito reduzida de armazenamento. Relativamente, fazer um jogo para o console do Nintendo 64 não deveria ser nada fácil. Os cartuchos do Nintendo 64 eles possuíam uma memória de armazenamento de 64 megabytes. Então o que acontece? Os jogos eles tinham que ser comprimidos até caber em 64 megabytes, sendo que o CD do PlayStation 1 ele conseguia armazenar até 700 megabytes por CD. O que aconteceu no caso como games como Final Fantasy IX, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, que eram de 2 a 3 CDs, aumentava demais a quantidade de horas jogadas. Quantas vezes eu não pegava e ia jogar um Final Fantasy VII, no meio do jogo você tinha que trocar o CD. Era uma situação assim que poucas pessoas viveram. E esse foi o ponto assim que mais prejudicou o Nintendo 64. Ter uma mídia assim tão boa, com tão pouco armazenamento, comprometeu demais os jogos. Por mais brilhante que eles possam ser, como Ocarina of Time,
Super Mario 64, os programadores tiveram que usar muita criatividade para como prolongar os games com tão pouco espaço de armazenamento, entregando qualidade, bons gráficos, entregando uma boa trilha sonora num espaço tão curto. O Nintendo 64 teve algumas inovações que não eram assim tão originais. O Atari Jaguar foi supostamente o primeiro console a ter processador 64 bits. No caso, somados os processadores do Atari Jaguar, ele dava 64 megabits. O Vectrex foi o primeiro com aquela alavanca analógica, e o Bally Astrocard foi o primeiro console também com 4 entradas para controles. No caso, todas essas inovações desses outros consoles que eu acabei de falar, eles ficaram famosos no caso no Nintendo 64. Basicamente o que a Nintendo fez? Ela viu a oportunidade, né, de pegar essas tecnologias, juntou tudo de melhor e fez o Nintendo 64. Né, porque as tecnologias de fato se tornaram famosas no Nintendo 64 e não nesses consoles. Agora, falando sobre inovações, o controle do Nintendo 64 ele foi um controle assim inovador para a época, por conta do seu analógico e a forma como os jogos eles utilizavam desse analógico. Para você ter ideia, um jogo muito famoso do Nintendo 64 foi o Super Mario 64. A forma como a gente conhecia o Mario no Super Nintendo dava somente aquela sensação de ir para frente, para trás. E no Super Mario 64, a Nintendo mostrou que você pode mover o Mario em todas as 8 direções. Certo? Que você pode mexer com um pouco mais de intensidade e o Mario sair correndo. Você, no caso, mexer com menos intensidade no analógico, o Mario ele ia andando. Jogos como Star Fox, The Legend of Zelda, eles mostraram que você consegue utilizar com melhor precisão na hora dos combates, na hora de você for fazer uma manobra com a nave. E isso para a época, ninguém estava esperando se deparar com uma coisa tão boa. Para vocês terem noção, até a Sony viu uma oportunidade de mais para frente aprimorar o DualShock e colocar os analógicos para conseguir não ficar para trás da proposta da Nintendo, porque o primeiro controle do PlayStation, no caso, ele só tinha o direcional. Então o que acontece? Isso daí já foi uma tendência que a própria Nintendo já estava lançando. Entendeu? E isso foi muito legal, porque, por exemplo, se você estava acostumado de mexer o Mario somente no direcional, quando a gente foi se deparar com o analógico, foi meio estranho e meio difícil a transição, só que hoje é praticamente impossível você jogar esses games no digital. Então foi assim, uma transição assim maravilhosa que a gente teve por conta do Nintendo 64. Outro ponto também interessante de falar do controle foi o gatilho Z. E teve um game em especial que utilizou o gatilho Z que até hoje é usado da mesma forma. E esse game é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como que o Zelda usou esse recurso que ficou tão famoso que até hoje jogos como God of War, entre outros games, utilizam do mesmo recurso? Foi o seguinte: tiveram a ideia de fazer com que o Link em combate ele focasse em um inimigo apertando um botão, e que caso você defendesse ou atacasse, o Link ele ia ficar mirando para esse personagem que no caso seria o inimigo. Outra coisa também interessante, vamos supor que em determinado momento do game você tenha que mirar em algum lugar específico. Link visualizando esse lugar, apertando o gatilho Z, ele vai mirar automaticamente e fixado naquele ponto, caso você precise atacar alguma coisa naquele lugar ou atingir. E isso em momentos de combate foi incrível para a época. É tão marcante esse botão Z que ele é comentado nos mais diversos blogs, vídeos sobre a importância desse comando que o Zelda trouxe pro combate em si. O combate antes do Zelda era uma coisa, o combate depois do gatilho Z é totalmente outra. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, Paulo, amigo do Edu, eu acho, né? Não sei se ele ainda me considera amigo. Como o Edu falou aí, estamos falando do Nintendo 64 dessa vez, seguindo a série de falar dos consoles que começamos lá no PlayStation 2. Vamos falar de alguns modelos do 64 que tivemos com o decorrer do tempo, sendo que a primeira versão do 64 era só preta, com os controles meio acinzentados. E falar que o preto dele também não era muito 100% preto, ele também era um preto meio acinzentado,
a Nintendo não sabia meio que fazer cor dos consoles na época. O primeiro o Nintendo 64 colorido pro mercado veio junto com o lançamento do Donkey Kong 64. Isso que foi bastante interessante, veio com as características do jogo. Um pouco mais para frente, a Nintendo, querendo imitar os computadores iMac, lançaram algumas linhas do Nintendo 64 em cores diferentes. Nós tínhamos das cores azul, vermelho, preto, laranja e roxo. Eu nunca vi o Nintendo 64 roxo. Se alguém já tiver visto, por favor, me deixa aí nos comentários, que eu fiquei curioso. Quando foi lançado o Pokémon do Nintendo 64, eles também lançaram uma versão especial do console que vinha um Pikachu em cima e que as cores deles eram características do universo do Pokémon, ou mais precisamente das Pokébolas. Isso eu achei genial. Esse daí eu já vi já, não precisa deixar nos comentários se você já teve. Na verdade deixa, que daí vai ser legal e nós negociamos se você ainda tiver e quiser vender. Entrou um bicho aqui. É um barbeiro. Agora falando um pouco sobre o controle da Nintendo, ou do Nintendo 64, ele era padrão cinza, a cor dele. Só que a Nintendo, com o passar do tempo, lançou outras versões: vermelho, azul, preto, cores padrões. Ela não extravagou muito não. A Nintendo só começou a fazer os designs mais elaborados dos controles conforme os lançamentos dos jogos. Um exemplo é o controle banana, que era uma versão que eles lançaram junto com o Donkey Kong 64. A Nintendo gostava muito do Donkey Kong, hein? Lançou versão no console personalizada pelo jogo, versão no controle personalizado por causa do jogo. Nintendo e seus xodós. Fazer o que, né? Donkey Kong é bom. Outra versão do controle que, na minha opinião, é a mais legal, porque, né, até aqui acompanhei o lançamento de The Legend of Zelda, era o controle de ouro. Ele era só dourado, né? Se ele fosse de ouro, obviamente eu teria um e não venderia porque eu não sou trouxa. Ele acompanha o lançamento do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ele foi só vendido no Japão por um tempo, mas depois ele começou a ser vendido no resto do mundo. Na verdade, ser revendido, né? O pessoal comprava lá e revendia no resto do mundo. Indo agora um pouco pro design dos cartuchos, a Nintendo também padronizou na cor cinza. Nintendo muito criativa ali no desenvolvimento do Nintendo 64. Mas alguns jogos lançavam com algumas cores diferentes, que nem os que eu sei de cabeça é o Zelda Ocarina of Time, que era na cor preta, e o Donkey Kong, que era dourado. Agora, saindo dos designs dos consoles, controles dos cartuchos, vamos falar dos jogos do Nintendo 64. Essa coisa linda e maravilhosa. Porque, pra ser sincero, os jogos do Nintendo 64 são... não tenho o que dizer, são magníficos. Principalmente porque eles não falam, ou seja, você não tem tipo a Ashley no Resident Evil 4 gritando Leon Help o tempo todo, mas tem a Farrah no Zelda. Pra começar, falando dos jogos do Nintendo 64, vamos falar dele, o Super Mario 64, que foi o recordista de vendas do 64. Ele conseguiu desbancar os jogos mais vendidos do PlayStation 1, que era o Final Fantasy e o Gran Turismo. Sem falar que o Super Mario 64, ele inovou muito na área dos jogos, porque ele foi praticamente o pai que trouxe a dinâmica 3D para os jogos. Obviamente ele não foi o primeiro, se eu não me engano o primeiro jogo 3D foi nos arcades, não foi no console, mas foi o Mario do 64 que trouxe isso. Ele praticamente foi o pai. Novamente o Mario fazendo história no mundo dos games, apesar de eu não gostar do Mario. Agora falando de um dos jogos de tiro, na verdade um dos jogos de tiro não, o que revolucionou os jogos de tiro, porque, né, nós tínhamos Doom, Wolfenstein da época, aí esse jogo trouxe a dinâmica 3D para os jogos de tiro, que foi o GoldenEye 007, que também dispensa comentários, era muito bom de jogar e muito difícil dar headshot naquele jogo, era que nem jogar Black, quase impossível dar headshot. Agora falando de outro jogo que revolucionou no gênero, no requisito ação e aventura, foi nosso querido Zelda Ocarina of Time, que eu dispenso comentários. Link é foda, a aventura dele é épica, o jeito que é desenvolvida, você tem um mundo aberto para explorar, semi-aberto praticamente, porque você tem que adquirir itens para poder ir para tal lugar, então é um mundo semi-aberto, é simplesmente genial. E não tenho o que falar de Zelda, eu simplesmente amo Zelda, e tanto que eu tenho pôster.
Eu tenho a camiseta, eu tenho a tatuagem, e mais pra frente nós continuamos falando de Zelda. Agora falando de outro jogo que ele não foi tão revolucionário porque ele é uma sequência, mas ele foi o último jogo do Nintendo 64 a ser lançado no Brasil, Tony Hawk Pro Skater 2, né, para os íntimos. Sendo que no Japão, se eu não me engano, foi o Bomberman 3. Eu posso estar enganado, eu não tenho certeza, essa informação tá vindo de cabeça. E agora que eu falei um pouco com relação aos jogos que revolucionaram, vamos fazer um resumo básico sobre eles, como eu fiz lá no jogo no PlayStation 2, que eu falei um pouco deles, da história. Vamos fazer um pouco aqui também, vamos falar do que eu falei primeiro, do Mario 64, que consistia basicamente no quê? Em você entrar, a Peach, obviamente sequestrada novamente pelo Bowser, você tinha que derrotar o Bowser. E como é que você fazia isso? Você tinha que entrar no castelo da Peach, entrar no mundo dentro dos quadros que estavam espalhados pelo castelo e conseguir conquistar as estrelas que haviam lá. Cada mapa, mais ou menos, cada quadro tinha mais ou menos 1 a 3 estrelas, se eu não me engano. Aí você tinha que conseguir um número determinado para poder acessar outra área do castelo, para poder entrar nos outros quadros até conseguir resgatar a Peach novamente, né? Porque é menininha para ser sequestrada. Eu falei do GoldenEye lá, então vamos falar dele aqui também. O 007, eu tenho a infelicidade de dizer que eu nunca zerei ele. Infelizmente eu nunca zerei ele. Eu já joguei ele, mas nunca consegui zerar, porque eu nunca joguei no meu 64, porque eu nunca tive. Mas eu sempre joguei de outras pessoas e eu nunca baixei em emulador. Eu sou uma vergonha. Como eu disse, o GoldenEye revolucionou nos jogos de tiro. Para quem não sabe, ele era o jogo do 007, nosso querido James Bond. E basicamente você tinha que derrotar o vilão. Você tinha que se infiltrar na base do... Eu não lembro o nome do vilão, me perdoem. Você tinha que entrar na base secreta dele, conseguir passar despercebido ou matando todo mundo, você decidia, o jogo te dava essa liberdade. Só que é incrivelmente difícil você entrar matando todo mundo, porque você, como é que eu posso dizer, você não era um super soldado. Você não era um soldado cheio de armadura, como em Gears of War. Você simplesmente era um cara de terno e gravata, uma pistolinha com um silenciador. Obviamente você podia pegar outras armas, mas boa sorte pra você. Era meio complicado. Agora vamos falar de um dos meus jogos favoritos na história, acho que você já deve ter percebido, que é The Legend of Zelda Ocarina of Time. Que eu não tenho palavras para descrever o quanto esse jogo é incrível, então por enquanto eu vou só apresentar eles para vocês. Você nesse jogo você conhece Link e Zelda, personagens hoje em dia clássicos da cultura pop. Você, Link, é apenas um garoto que mora na floresta, um pequeno elfo da floresta, recebe a missão do espírito da árvore. Eu não vou citar nomes aqui muito complexos para as pessoas que ainda não conhecem o jogo. Você recebe a missão de encontrar a Triforce. Então você parte na sua missão. Na sua jornada para encontrar a Triforce, você descobre todos os trâmites, todos os vilanias do nosso querido Ganondorf, o conselheiro do rei. Depois que você encontra a Triforce, você ainda tem a missão de derrotar o Ganondorf, que sequestrou a Zelda, famosa sósia da Peach, né? Adora ser sequestrada. Então, esse é um jogo magnífico, não tenho o que dizer, porque a gameplay dele é excelente, a história, os personagens, não tenho o que dizer. O Link, mesmo que ele não fale, ele é um personagem muito carismático. E o que a Nintendo fez nesse jogo foi épico, porque eles criaram uma história imensa. Eles criaram um universo imenso. Não é como o Mario, que você tem aquele mundo que tem as tartarugas, tem aqueles bichos que eu esqueci o nome, tem um encanador bigodudo pisando em todo mundo. Não, lá Link é um herói que faz sentido. Zelda é uma princesa que faz sentido. É um reino inteiro que faz sentido. Sem falar que é uma das sagas mais complexas de entender da história. Eu conheço toda a saga Zelda. Se o Edu permitir, um dia eu faço um vídeo só falando da saga Zelda, de cabo a rabo, de todos os jogos, falando de linha cronológica. Indo pro próximo, é o The Legend of Zelda Majora Mask. Ok, Majora Mask é a sequência. Muita gente tem dúvida no que é o Majora Mask, se ele é a sequência da Ocarina of Time ou ele é um spin-off, o que ele é. Então, eu vou dar uma explicação rápida aqui. No final da Ocarina of Time, obviamente você só tem um final lá.
A capacidade da época você não conseguia ter mais de um final, principalmente em jogos 3D. Mas você tecnicamente teria 3 finais em Ocarina of Time. Você derrota o Ganondorf e o Link acaba aceitando uma proposta, que eu não vou falar qual é, ele volta a ser criança e dá origem a Majora Mask. 2, ele perde pro Ganondorf e dá origem ao que seria o primeiro The Legend of Zelda, aquele lá em 2D. E 3 é o que ele ganha do Ganondorf, não aceita a proposta que eu estou falando aqui, e dá origem àqueles jogos de The Legend of Zelda do Nintendo DS, aquele mais fofinho lá. É só uma explicação rápida. Majora Mask consiste no que? Link encontra uma vila e um mago, não vou entrar em detalhes, uma máscara estranha, maligna, como poderia assim dizer. Ela fala que o Link tem exatamente 5 dias, uma semana praticamente, assim, dias úteis, pra conseguir derrotar ele, descobrir um Tammet. Em 5 dias a lua vai cair. A lua vai cair. O mais foda desse jogo é, se você quiser não fazer porcaria nenhuma o jogo inteiro, você pode. Passa 5 dias, a lua cai na Terra. Falando de outro jogo que fez um enorme sucesso no Nintendo 64, foi o Super Mario Kart. Mario sempre faz sucesso. Eita. E Mario Kart é um jogo que eu gosto, principalmente hoje em dia, porque tem personagem que não é nem do Mario. Mario Kart consistia no quê? Eu acho que o nome próprio já diz, é um jogo de corrida com personagens do Mario, corrida de kart. Não tem muito o que falar, tinha os poderes especiais, né? E boa sorte pra você que quer jogar Mario Kart no 64. É muito bom. Nossa, é bom demais 64. Falando de Donkey Kong 64, esse jogo que trouxe de volta o Donkey Kong, porque ele foi apresentado lá no Donkey Kong clássico, em que também nos foi apresentado o Mario, então nos apareceu o Donkey Kong do 64, que é um jogo, sinceramente, Donkey Kong também é outro jogo fantástico, é divertido, principalmente se você jogar, é muito divertido. Tem uns vilão meio estranho, aquele jacaré gordinho lá como rei vilão, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo que eu joguei Donkey Kong 64. É realmente um vilão meio tosco, mas é muito legal. Sem falar que temos o Old Kong, porque eu não lembro o nome dele, eu tenho que rejogar Donkey Kong. O Old Kong, que é aquele Donkey Kong velhinho, que é o Donkey Kong do clássico. Eu acho genial isso. Temos também o Pokémon Snap, que foi muito sucesso para os fãs de Pokémon. Eu particularmente não sou um fã muito grande de Pokémon. Eu gosto de alguns jogos, eu gosto das primeiras temporadas do anime, mas eu não sou muito fã de Pokémon. E basicamente é a história de Pokémon. Casse, bote animais dentro de um espaço minúsculo e bote eles para brigar. Essa é a história de Pokémon. Vou falar só de mais 2 jogos do Nintendo 64, um deles não é exclusivo, mas eu quero citar ele aqui porque eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de falar de outro Resident Evil. Vamos falar Resident Evil 2, que nós acompanhamos a história, a primeira vez que nós vemos Leon, ai que homem gostoso, primeira vez que nós vemos Leon lá em Raccoon City, com toda aquela treta com a Umbrella, nosso querido menino Leon, menino novo, teve o remaster aí, que também... A Capcom capricha. Ela errou um pouquinho com o remaster do 3? Errou, mas a Capcom caprichou também. Então, história de Resident Evil, acho que todo mundo já conhece, não preciso falar nada. Mesmo que você nunca tenha jogado, provavelmente você viu os filmes. O último jogo que eu vou falar do Nintendo 64, esse é um exclusivo. E é um jogo relativamente bom, que empresas futuras copiaram, Sony copiou, a Sega tentou, não deu muito certo. A Microsoft copiou também não deu certo. A da Sony até que deu um pouquinho, porque tinha o Kratos. Que é o que? Super Smash Bros. Que é basicamente o que? Pegue todos os seus personagens exclusivos e botem pra brigar. Como isso pode dar errado? Me fale como isso pode dar errado. Mano, você não faz ideia de como era bom pegar o Link pra bater no Mario. Era muito bom. A única coisa que eu não entendo de Smash Bros é o Kirby. Por que ele tá lá, mano? Eu sei que o Kirby tem o jogo dele, que ele é exclusivo, tudo, que ele é um bichinho legal, um bichinho fofinho. Mas, mano, o Kirby é um dos bichos mais apelão que existe no mundo todo. Não tem como, velho. Não pode botar o Kirby pra brigar com a galera lá, velho. É injusto. A Nintendo não teve noção, falou, bota o Kirby aí. Vamos ver o que esse carinha aí é capaz. Ninguém imaginou que o Kirby era o Kirby naquela época, não. Os caras falaram, o Kirby, ele é um Majin Buu pequenininho, tá suave. Mano, Kirby come qualquer um e pega o poder, mano.
O bicho já é apelão, sem comer ninguém. Aí ele vai comer alguém, pega o poder do cara e beleza. Imagina se esse bicho come as joias do infinito, velho. Imagina. Caramba, mano, o cara... Então, pessoal, o Paulo acabou de terminar o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Nintendo 64 se foi um console assim maravilhoso pra época. Quem jogou, ele lembra até hoje dos combates épicos, das músicas marcantes, e de pessoas também que talvez hoje nem estejam mais aqui com a gente, né? E assim, se você não conhece ainda, eu te aconselho a você baixar um emulador, que acredito que é a forma mais fácil de você jogar ele hoje, e você já baixar os games e você ver como que era na época. Se possível, e você der a sorte, você comprar o console, comprar as fitas e partir pro abraço. Óbvio que é uma tarefa que é um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, galera. Falou.